Tá. É, sobre a questão da origem do sábado, né? Deus, ele começou a guardar o sábado, né? Não foi ele o primeiro a guardar o sábado? E com certeza Adão e Eva também guardavam, não é? Vamos lá, eu vou tentar colocar aqui o slide. Espera aí que eu ponho aqui, ó. Você Aqui, que ó. libera, né? Você que é o cara. Aí tem primeiro a definição, né? Você perguntou a Certo. origem de sábado. Vamos lá, então, na origem do sábado, depois a gente fala sobre definição. A origem do sábado. Da onde veio essa questão do sábado? Algumas pessoas, eu não quero ser humanista, eu não tenho essa teologia, eu não creio, mas nessa parte nós temos alguns contos interessantes mesopotâmicos chamado Enuma Elish, Gilgamesh, Atarrazes, né? E todos esses contos, principalmente Gilgamesh e Atarraz, né? Gilgamesh ele fala de um Noé também, né? Fala da criação e fala de um Noé. Já Atarraz, ele também fala de Noé, mas com outro nome. O nome que ele usa é chamado de Zilsudra. Zilsudra. No Gilgamesh é Utnapishtim, né? Utnapishtim seria a mesma coisa que o Noé da Bíblia Sagrada. O que acontece? Existe no sexto dia, o homem foi criado no sétimo através da argila dos deuses misturada com sangue. E o homem foi criado para tirar a labuta, tirar o labor, tirar o trabalho dos deuses, que era encarregado para os deuses. Então, o homem foi criado para isso. Porém, o homem ele estava incomodando Enlil, né? A palavra Enlil, en, senhor, e a palavra lil, né? Significa espírito, né? Vento, né? O senhor do espírito, algo relacionado a isso. Tanto é que a palavra Lilith, né? Siquisquililaque, o nome dela aparece em mesopotâmico, é esse. Siquisquililaque significa a dama, né? Que traz para si toda a pureza ou algo relacionado a isso. Tem nada a ver com demônio, igual muitos pensam aí erradamente. Então, Enlil começou a se sentir incomodado com o clamor dos homens que estavam trabalhando. E o que ele fez? Ele, para destruir o homem, ele fez a inundação. A inundação. E ali foi um homem, né, chamado Utnapishtim no Gilgamesh e o Zilsudra no conto de Atarraz. Né? E no sétimo, o homem foi encarregado, né, através dessa destruição, a ser participante do descanso dos deuses. Daí que vem um dia chamado, em mesopotâmico, Chapatu. Chapatu. Eu vou falar alguns termos e eu vou repetir para que as pessoas gravem. Chapatu ou Shabatum, né? Shabatum. Lembrando que em acadiano, que está escrito, né? Aqui nós temos uma palavra em acadiano, né? Está escrito aí, ó, Chapatum, né? Ou Chapatatum, né? Esse termo, ele vai terminar com o sufixo tum. E em acadiano, professor, nós temos 3 casos, né? Diferente do grego, né? Grego tem 8 casos, a gente diminui para 5, né? Porque alguns casos são iguais. Mas em acadiano só tem 3, que é o nominativo, que seria esse sufixo tum, seria o acusativo, que seria o sufixo tan, e seria o genitivo, que seria o sufixo im. Então, quando você pega aqui, você vê que ele está... A palavra chapatum, que aparece no conto de Gilgamesh, a primeira vez que aparece esse termo sábado, ele aparece nesse formato. Mas aqui nós temos algo interessante que
eu estava estudando o acadiano, né? Eu estudo o acadiano há alguns anos, né? Eu já decifro facilmente, conheço bastante o vocabulário. E aqui ele está no dual. Ele não está no plural, ele está no dual. E para dar uma ajudada no pessoal que está em casa nos assistindo, sendo didático, dual, pessoal, é quando não é plural, mas ele faz parte de um par. Exemplo, orelhas. Não é plural, mas é dual, porque você tem duas orelhas. Olhos, né? Você tem dois olhos. Por isso que na Bíblia, no hebraico, vai aparecer assim, panim. Panim é face. Aí está lá, é faces. É porque você tem duas faces, né? Sim. Aí está lá, chamaim, céus, no plural. Plural não, no dual. Porque os judeus acreditam que tem 7 céus e nós, cristãos, acreditamos que há 3 céus, conforme o dito que Paulo falou, no capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 2. Conheço um homem, não sei se é nesse corpo, aí ele deu uma viajada, não sei se é nesse corpo ou fora dele, mas conheceu auranos, mesoranos e eporanos, né? O terceiro céu. 3 céus. Mesmo assim, é mais de um. Então, toda vez que tiver mais de um, vai significar isso. E de uma mesma raiz. Então, chapatum está no dual da raiz chapat. Chapat é 7. Então, seria o quê? 2 vezes 7. Então, o significado primordial, originário do acadiano é 2 vezes 7. Você vai encontrar também essa mesma palavra, shabatum ou chapatum, ele vai variar, no sumeriano, que também vai dar a mesma indicação. Tanto um como o outro pode dar uma etimologia, uma variação semântica, que vai ser a palavra divisor. Qual é a palavra, professor? Divisor? Divisor. Aí a gente fica sem entender. Aí começa a refrescar a nossa mente quando nós vemos o mês na sua totalidade. Qual é a divisão do mês? Qual dia? A divisão do mês, você fala... Como Quando assim? ele está dividido no meio? 2 vezes 7. Dia 15. Não é isso? Ah, dá Isso 14. 14. 2 vezes 7. 14, 15. Por quê? Porque os semitas, eles guardavam o calendário lunar. E no calendário lunar... São 28. São 28. São 28. 28. Se você for observar, só falando de calendário, para a pessoa ter uma noção, quando nós falamos de calendário, nós temos que entender que foi encontrado... Não vou falar sobre isso agora, não, porque senão vai... Mas me explica uma coisa, por que o sábado é dual? Isso que eu quero saber. 2 vezes 7. 14. Aí ele vai ficar no meio. No meio do mês. Por quê? Porque o mês, ele iniciava com a lua nova, e no dia 14, no dia 15, ele tinha a lua cheia. Entendeu? Então, tá. Aí, quando você abre sua Bíblia em Amós, no capítulo 8, verso 5, ele começa a te dar uma noção. Ele não vai falar de vez tudo isso, mas ele vai te dar uma boa noção do que você precisa entender. 8,5 ele vai dizer assim, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão?
E o sábado para abrirmos o celeiro do trigo. Por quê? Porque ele está fazendo distinção entre lua nova e sábado? Não. Ele está dizendo que esse sábado é na lua nova. Por quê? Toda lua nova é Shabat. Por isso que tem aquele texto que fala de lua nova, né? Isso. O senhor está mais inteirado aí. Então, toda lua nova. Mas deixa eu te falar, toda lua cheia também é Shabat. Entendeu? Tá. A lua nova era Shabat. A lua cheia também era Shabat. Então, nós temos aí, por isso que a origem etimológica do nome Shabat, Shapatum, ele vem de um dual da palavra Shapat, que significa 2 vezes 7, o meio do mês. Interessante. Entendeu? Então, a origem vai significar isso. A palavra Shabat, ela vem do verbo Shevat, no hebraico, que significa cessar. Cessar. Uhum. Mais à frente nós vamos falar um pouquinho mais, mas a forma mais prática dessa etimologia é cessar de um trabalho concluído. Cessar de um trabalho concluído. E por Por muitas isso que a das Bíblia vezes... fala que quando Deus terminou a criação, ele guardou Isso. o sábado, né? Quer dizer, ele Isso. descansou, Por né? isso que nós vemos alguma discrepância quando nós vemos uma pessoa, vamos supor, ele é pedreiro, ele está construindo uma casa, ele não terminou a casa, mas ele quer fazer Shabat. Ele não terminou a obra. Ele não terminou. Então ele não tem que guardar nada. Se Mas for Deus, por esse entendimento. mas no Antigo Testamento, Deus, por exemplo, se o israelita trabalhasse no sábado porque ele não terminou a obra, ele seria absolvido? Calma, nós vamos chegar nisso, professor, tá? É muita a questão de Deus. Primeiro nós falamos a história, né? A história da onde provém o Shabat, né? O Shabat. Eu falei a história mesopotâmica, que pode ter sido uma influência para a Bíblia. Aí a pessoa pode dizer que não. Não, o Shabat teve início no capítulo 2. No capítulo 2 de Bereshit Gênesis. É. Né? Então vamos para lá. Então, Vamos. aí você pega Gênesis, capítulo 2, ó, capítulo 2 diz assim, versículo 2, Deus havendo completado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou nesse dia. Ele descansou ou ele fez Shevat? Aliás, ele não fez Shevat. Ele fez um termo chamado Malahot, que vem da palavra Malahá. Existem 2 palavras conhecidas para trabalho. A primeira é avodá. Avodá vai te lembrar e vai te remeter à mesma raiz da palavra eved. Eved significa escravo. E avodá significa trabalho com suor. Eu queria que um adventista achasse no capítulo 2 de Bereshit Gênesis a palavra avodá, porque eles descansam de avodá. Deus descansou ou cessou a obra de melahá. E qual a diferença? A palavra melahá significa mudar a realidade. Deus só trabalha mudando a realidade. Quando Deus fala, ele executa. Bará, não é isso? Ele fala e executa. Daí que vem a palavra aramaico avraquidavrá, que foi roubada pelo Senhor dos Anéis, e o menino, quando fala abracadabra, é Deus criando ao falar. Salmo 33, verso 6. Eu crio e as coisas se fazem. Por quê? Porque ele faz para Eu não mudar a sabia disso. realidade.
É Eu uma desde obra. pequeno falava abracadabra, é Deus É a criando. obra realizada. A obra. A obra. Isso é obra. É diferente. Obra é diferente de avodar. Então Deus, hora nenhuma, fez serviço penoso. Aí, quando nós remetemos essa palavra avodar, que vem de Evé, de escravo, aí você lembra lá do Êxodo, principalmente Deuteronômio, que vai dizer assim, que o sábado é dado como um sinal da sua redenção. A palavra redenção, goel, né? Livrar, te livrar, ser comprado. Por que o sábado é esse sinal? Porque o que Deus fez ali e o que Deus preparou para os judeus não foi avodar, foi malahá. Então, o erro principal, eu vou apontar um monte, mas é principalmente etimológico. Quando não se entende o que está sendo falado na Bíblia e a pessoa acaba criando malabarismo na própria doutrina. Então, eu te expliquei principalmente o que Deus fez ali. Entendeu? Nenhum. Eu acredito, respeito todas as religiões, respeito mesmo. Porém, sábado é um equívoco muito grande. É um equívoco para os adventistas. Então, mas eles dizem que descansam no sábado porque Deus descansou no sábado. Então, explica para quem é leigo a diferença desse avodá com esse malacai. Malahá. Ou Malahá. Melahá. Melahá. Então, avodá, serviço que requer Penoso. trabalho, que requer suor. Com o suor do teu rosto trabalharás. Entendeu? Então precisa, requer trabalho. Daí que vem a palavra eved, escravo. Por que Deus deu os 10 mandamentos? Porque outrora fostes escravos. E a redenção é a saída do Egito, aonde era escravo. E a palavra que é usada lá não é eved, agora é malahá, porque agora vocês receberam o quê? Um descanso. Agora vocês vão descansar. E esse descansar é o quê? Melahá, ou malahot. A palavra malahot, ela significa mudar a realidade. Vem no sentido de obra. No dicionário de Schockel, para você ter ideia, eu estou com o dicionário de Schockel aqui, vou ler, né, para os amigos. A palavra melahot, ou melahá, significa tarefa, obra, labor, trabalho, porque é uma variante, né? Artesanato, emprego, ofício, função, uso, fabricação, fábrica, elaboração. É como se fosse um capataz e um mestre de obras. E nós sabemos que o mestre de obra não trabalha, né? Quem trabalha são... Vamos deixar isso quieto. Então Deus mudou a realidade como? Deus mudou a realidade por quê? Porque ele inventou um modo, porque se você for observar o texto é deuteronomista, né? Ele vai falar sobre a questão que Moisés, né? Moisés, já sabendo dessa questão do livramento, né? Deus, a partir dali, ia criar um novo censo para os judeus, onde eles não seriam mais escravos. Um escravo, ele pode ter esposa, pastor? Não. Pode. Pode? Pode. Mas a esposa dele é só dele? Ah, não. Não. Aí o que Deus fala? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Um escravo podia descansar, pastor? Não. Aí Deus fala, no 7º dia descansarás. Por quê? Porque Deus estava mudando a realidade. A realidade deles era qual? Eles eram escravos no Egito.
E agora eles não seriam mais, eles seriam libertos e viveriam como libertos. Deus mudou a realidade do povo. Por isso que o Então, sábado é um sinal. então quando o adventista, por exemplo, ele cita, por exemplo, textos antes de Êxodo 20, que dão a entender que Deus que já havia a lei do sábado, porque Deus criou o mundo em 7 dias e descansou em 6 dias e descansou no sétimo. Isso não tem nada a ver, então. Não, não tem nada a ver. Não, assim, claro, a gente já falou, fez uma definição bastante interessante. Claro que a gente poderia continuar, né? Mas a outra palavra que tem na etimologia mesopotâmica é a palavra gameru, né? Também vem da palavra Shabat, sábado, né? Que significa cessar. Uhum. Cessar uma obra completada ou realizada. É isso. Entendeu? Completar. Então, nós já fizemos essa definição. Não tem como. Para Deus elaborar esse sábado que os adventistas querem, Deus teria que ter feito o avodá. Aí você me fala, não, Leonardo, eu ainda não aceitei, porque Melahot. Ah, então tá bom. Então vamos lá, Melahot, na ótica judaica. Aí piora para eles. Porque na ótica judaica, Melahot são as 39 proibições. São 39 proibições. Proibições de quê? Vamos supor, são 39 decretos ali que Deus, o judaísmo acredita que foi Deus, mandou. Sabe o que é as 39? Vou te falar. Não pode arar, não pode semear. Tá me ouvindo bem aí? Sim. Entendeu? Sim. Não pode arar, não pode semear, não pode colher, não pode agrupar a colheita, não pode debulhar, não pode dispersar o grão no vento. Selecionar ou separar, não pode. Moer, não pode peneirar, não pode fazer massa, não pode assar, não pode cozinhar ou fritar, não pode tosquiar, não pode lavar, não pode desembaraçar a lã não trabalhada, não pode tingir, não pode fiar, não pode esticar o fio para prepará-lo para tecer. Não pode usar também o trabalho de outra pessoa, né? Para outra pessoa. Isso aí é outro fato. Nós não chegamos lá ainda, não. Hum. Não pode passar o fio. Eu estou no 18 ainda. Não pode passar o fio entre dois anéis. Não pode tecer. Não pode desfazer os fios a fim de retocá-los novamente. No 21 não pode atar. No 22 não pode desatar. No 23 não pode costurar. No 24 não pode rasgar intencionando suturar. Suturar é costurar. Eu como trabalhei na área de enfermagem, usado muito na área da saúde. Não pode caçar, não pode abater, não pode pelar o couro, não pode curtir o couro, não pode alisar o couro, não pode demarcar o couro, não pode cortar, não pode escrever. Vou falar de novo. Não pode escrever. Grava isso aí, tá? Não pode escrever. Não pode apagar. Não pode construir. Não pode destruir ou demolir. Não pode acender fogo. 37, não pode apagar o fogo. 38, não pode terminar uma manufatura de qualquer objeto. 39, não pode transportar de propriedade particular para a pública e vice-versa. Então, se você for seguir dentro da ótica do judaísmo, essas 39 malachot, você deve seguir. Só que tem outro problema ainda. O Tratado de Sanhedrin vai dizer que um goi, um estrangeiro, não
pode guardar o sábado, que é uma blasfêmia contra Adonai, desculpa.